Olá, tudo bem? Sou a dentista Jéssica Raim, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. E hoje eu estou trazendo a honra, a Lori, mãe da minha paciente, super querida, da nossa princesa Annalise. E nós vamos compartilhar com vocês como é que foram as nossas experiências aqui na Odonto Speciale. Lori, bem-vinda, amor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber como foi, né, para vocês perceberem que, como eu costumo te perguntar até na consulta, o que não estava dentro do dito padrão, né, na nossa princesa? Como é que foi essa experiência para poder você chegar mesmo ao diagnóstico do autismo? Então, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Loriza. Dizer que é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho daquilo que hoje eu mais gosto de falar, né? Que é sobre o autismo. Então, Jéssica, eu desconfiei, na realidade. Minha filha até então desenvolveu normal até os 2 anos de idade, né? Naquele padrão que a gente tem como típico. Falou, alcançou os marcos do desenvolvimento, falou na idade, sentou na idade, teve introdução alimentar de forma tranquila. Então, ela alcançou todos os marcos do desenvolvimento. Então, com 1 ano e 8 meses, eu comecei a notar que ela começou a ficar mais reclusa, né? E aos 2 anos de idade, ela parou de falar. Então, quando ela parou de falar, aí o alerta acendeu. Ela começou a falar ainda? Ela falou, ela pedia, né? Uhum. Ela conseguia se comunicar funcionalmente. Me dá água, papai, mamãe, né? O que uma criança da idade dela já deveria falar. E aí isso parou e a partir daí a gente começou a correr atrás do que estaria acontecendo, né? E aí a gente começou a notar que as características começaram a aparecer de fato. A Ana começou a ficar mais reclusa, começou a perder contato visual, deixou de falar, né? Não tinha mais tanta intenção comunicativa. Ela estudava ou não? Não. Ela tinha 2 anos nessa época, deixou de apontar, começou a pegar a nossa mão e levar até o objeto. Então, assim, já tinha algumas características notáveis, né? E a gente começou a procurar. A princípio a gente dá o início pelo pediatra, né? Devido ao atraso de fala, né? Dessa falta de comunicação. E aí a pediatra que acompanhava ela me disse que não, que era para eu ter calma, né? Que eu estava muito ansiosa e que na época nós estávamos passando pela pandemia, então tinha essa questão da pandemia. No auge da pandemia. Foi naquele período que a gente ficou literalmente recluso, né? Então só era eu, ela e o pai. E que era a ansiedade minha, né? E que a gente estava passando por um processo de pandemia e tudo isso, né? Poderia estar ocasionando esse comportamento. E aí, como a princípio é o que a gente quer ouvir, eu me conformei. Eu deixei passar 2, 3 meses, aí eu comecei a me desesperar. Sentei com o pai dela e a gente começou a correr atrás. E aí tivemos que bater, como a gente pelo plano de saúde, então eu tive que bater em 3 portas de pediatras diferentes, até eu chegar no terceiro, que eu disse para ele, eu não vim consultar. Eu só quero que você me encaminhe para o neurologista, porque eu não consigo marcar uma consulta direto com o neuro, se eu não passar pelo meu pediatra, né? E ser encaminhado. E aí eu pedi para ela na época, eu digo, eu só quero que você me encaminhe. Expliquei a situação. Estava praticamente com o diagnóstico. E aí ela me encaminhou, fomos para o neuro, e aí foi que iniciou de fato uma batalha assim. Nós ainda temos, ainda falta muito no nosso estado, na nossa região, eu acredito, profissionais especializados literalmente na área, né? Apesar da gente ouvir falar muito em autismo, em educação especial, crianças com necessidades especiais, né? Mas a gente ainda tem uma falta de profissionais qualificados e que realmente entendam, né, sobre o assunto. E aí nós passamos por 4 neuropediatras. 4. Fora os pediatras, os 3 pediatras, e aí passei por uma fono, né? Não, é só um atraso. Tá, a principal característica dela na época era a fala. O que me chamava a atenção era a fala, né? Escovação ela permitia que tu fizesse. Tudo, ela ainda corte permitia, de cabelo. E a gente esbarrava nos neuros, né? A gente passou por 4 justamente por isso. Porque a Ana ainda atendia pelo nome algumas vezes.
A Ana se interessava, brincava simbolicamente. Ela não fazia né? o clássico, ela não fazia o emparelhamento. Isso, ela não tinha essas características que se tem como norte, né? Ela não tinha, ela não andava na ponta do pé. Ela saía sempre da curva. Ela não se batia, ela não se mordia, ainda atendia pelo nome, brincava simbolicamente, tinha algumas trocas, né, com relação à interação, porém era só isso. E como a gente passava 24 horas recluso dentro de casa, eu sabia que ela não me dava as respostas que ela deveria me dar para a idade. Mas na família vocês tinham algum caso de especial? Não, até então a gente não tinha. Ela tem um primo que já era laudado. A gente então... já tinha. Já havia, sim, um primo que já tinha um diagnóstico. E aí foi que, depois da gente passar, e a gente passou por uma experiência assim, Jéssica. Eu fui do neurologista mais caro ao SUS. Do SUS ao neurologista mais caro. E eu não consegui fechar o diagnóstico da minha filha. Isso ela já estava com Isso levou 2 anos e meio correndo atrás de diagnóstico. E ela regredindo comportamentos e eu já com o laudo fechado, sabe? Na minha cabeça, assim, o laudo tá fechado. E aí eu buscava ajuda mesmo na internet, ia ler, ia procurar saber para tentar intervir de alguma maneira, porque tu sabe que a gente sem diagnóstico, as portas elas são muito fechadas. Não tem laudo, a gente vai dar a quantidade de terapias que a criança tem. Então, quando eu cheguei para o plano, com a suspeita, o plano disse, olha, ela não tem diagnóstico fechado. Então, ela vem na fono de 15 em 15 dias. Onde eu vou ver progresso? Nunca que eu vou ver progresso, né? E aí a gente começou a correr atrás, e aí nada de fechar. Aí apareceu, eu digo para todo mundo, que apareceu um anjo na minha vida chamado Denise Beluzzi. Gosto muito dela, assim, é uma profissional fora da curva, sabe? E aí começou a direcionar a gente, e foi que elas vieram fazer um atendimento em Manaus, junto com a doutora Lisiane Glades. Que é a psiquiatra, né? Que é a psiquiatra. É uma das referências do Brasil. Isso mesmo, é uma das referências do Brasil. E aí fecharam o laudo dela, e a partir daí a gente começou a caminhar para ter isso, a Princesa já estava com quantos anos? Já com 4 anos já. 4 anos de idade. Eu desconfiei com 1 ano e 8 meses. O que ela fez, assim, tipo... acho que tem algo aqui. Foi quando ela parou mesmo. Eu comecei a notar que ela ficou mais reclusa. E aí, a questão dela não buscar mais a interação, não ter mais a comunicação. Porque a Ana sempre gostou muito de cantar, de brincar, sabe? Detalhe, os atendimentos dela é o melhor atendimento. Não, que os outros pacientes não me escutam, né? Eu amo, mas o dela é muito engraçado, porque normalmente eu coloco os meninos em uma situação de vergonha, né? De timidez. Né? E a Ana, ela me coloca em timidez, porque a Ana eu tenho que rebolar, dançar, a dança do macaco, a dança tem uma música do Bruno Mars que ela gosta, então tem que ser a música, eu tenho que dançar, rebolar, paparicar com ela, literalmente eu tenho que sair do padrão. Tem que entrar literalmente no mundo dela, né? Pra ela poder ir trabalhando e criando esse vínculo com ela, porque ela gosta muito de a socialização. Hoje isso já é muito bem trabalhado nela, né? A gente tem algumas dificuldades ainda com relação a isso, mas quando ela se sente à vontade no ambiente, quando ela se sente acolhida de fato, né? Porque o autismo ele traz muito disso, né? A criança ela tem que simpatizar, ela tem que se sentir acolhida, tem que ser um ambiente que para ela seja o mais natural possível. E aí sim, depois disso é que as coisas começam a fluir. Então é muito sobre isso, né? E no caso, quando tu realmente, tipo, fechei o diagnóstico, agora consegui o que eu precisava. Sim. O que vocês sentiram ali? Na realidade, eu costumo dizer que eu não tive... Fala muito do luto, né? Então, já teve mãe que falou isso pra mim aqui no vídeo. Eu não tive esse momento porque foi assim. Eu acho que eu vivi o meu momento do luto lutando, entende? Porque eu desconfiei, eu mesma fechei, eu costumo dizer que eu mesma fechei o diagnóstico da minha filha, e aí eu tive que correr atrás do diagnóstico clínico, né? Eu precisava de um laudo. Então eu não tive esse tempo, sabe? Eu vou chorar aqui para correr atrás. Eu não tive esse tempo porque tu sabe que no autismo a gente luta contra o tempo, né?
E o tempo, ele é o nosso maior inimigo, né? Eu preciso aproveitar a neuroplasticidade da minha filha para que ela aprenda e tenha uma qualidade de vida, né? E teu esposo? Porque teu esposo, ele é muito Sim. diferente. Que tem tu pra... Então, ele foi mais difícil. Ele foi mais Tu difícil. sentiu que então talvez Total. ele tenha... Como foi, assim, quando tu foi Pra atrás ele foi disso? muito difícil. Até hoje, quando ele fala, ele chora, né? E ele era a gente ia trazer ele. Então, até hoje ele se emociona porque ele diz que é tudo fora do que ele imaginou, né? Só que ele encara assim como um aprendizado mesmo, sabe? E realmente a Annalise ela veio para ensinar a gente a ser um pouco mais coração, sabe? Mais Flexível na emoção. vida, né? Isso, justamente. E a ser mais resiliente, sabe? Não deu certo, mas é o que a gente quer, a gente vai continuar insistindo. Nós dois sempre fomos muito aquilo que era muito dificultoso, a gente desviava, sabe? Para que eu vou bater de frente com isso? Eu vou fazer de uma outra forma ou vou aceitar uma outra coisa. Sempre passivos. Isso. E que não vai me tirar muito da minha zona de conforto. Os dois sempre foram muito assim, né? E com ela não, a gente não teve alternativa, principalmente com relação ao tratamento. Ou a gente encara e vai bater de frente, ou ela não vai ter, porque tu sabe que o tratamento do autismo, ele é muito caro, né? Então, também, né? para te ter um tratamento de qualidade, o custo ele é muito alto. Independente se você tem condições ou não financeira, ele é um custo alto, né? Então, ela trouxe muito isso. Então, nesse momento que eu corri atrás, ele sofreu o luto. E aí ele dizia para mim, ele chorava, e aí ele dizia ele teve, então, ele teve o choro. Isso, ele chorava, e ele dizia para mim, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser a vida dela? De que maneira que a gente vai lidar com isso? E ela vai lidar com o mundo que ela vai viver. Então, assim, por isso que eu te digo, eu não tive tempo. Porque eu tinha que ajudar ele, né, nesse sentido. Eu tinha que estar literalmente focada nela e brigando com Deus e o mundo, com o sistema aí, para que ela tivesse uma terapia de qualidade. E colocando ele ali junto para ele poder te fazer suporte na hora que também tu quisesse. E aí eu acho que eu tive, Jéssica, eu acho que o meu momento de luta, eu acho que ele durou, para não dizer que eu não tive, eu acho que foi uma semana. Eu lembro que eu entrei no carro e aí chegou uma mensagem um plano de saúde me ligou e aí disse que não tinha como a Ana ter as terapias que tinham sido solicitadas, né? E aí, naquele momento, depois de a gente já ter corrido muito atrás de tudo, porque depois nesse período de investigação, a gente gastou muito. Então, tu imagina assim, eu suspeito e eu vou correr atrás. Então, a gente gastou muito. A gente fez empréstimo, a gente fez tudo que podia e não podia, foi endividado e tudo. E aí, quando eu esperei que as coisas fossem mudar, nesse momento que eu recebo o laudo, que eu dou a entrada, eu digo, não, as coisas agora vão caminhar, né? E aí o plano de saúde te liga para dizer que não vai atender, se quiser eu tenho que ficar dentro da rede. E aí eles te oferecem um tratamento, nossa... Nada condizente com o que estava solicitado. Nada. E não tem qualidade. Ele quer te oferecer 30 minutos de sessão com fono, uma vez por semana, 30 minutos de terapia ocupacional, isso não existe. E depende do sistema também, né? Para cada paciente, né? Porque eles não têm. Não então, é uma bola de cristal, não tem mas aí, com 30 minutos, a criança ela já entra desregulada na sala. Então ela leva mais ou menos esse tempo, de 30 a 20 minutos para se regular. A terapia acabou. Não teve o processo, não faz, né? E aí, nesse dia, nossa, aí caiu a ficha. O que eu vou fazer a partir de agora? Porque tudo que eu esperei não vai acontecer. E aí eu chorei muito, passei a ser uma semana chorando, mas indo atrás, né? E aí foi que a Ednizes, que eu lhe falei, a psiquiatra, me orientaram e aí a gente começa a brigar na justiça, né, para ter um tratamento de qualidade. Começa todo... E dentro desse teu acompanhamento, tu começa a fechar psiquiatra, que é um dos médicos, né, que a gente sabe que é um psiquiatra, e o neuro, né, porque na verdade a neurologia pegou o autismo porque não tem tanto psiquiatra infantil no país, né? E aí tu começa atrás de equipe terapêutica. Quando que entra, tipo, a consciência? Dentista. Ou tu sempre levou ela ao dentista? Como é que foi essa parte?
Na realidade, depois que a gente teve a Annalise, porque a Annalise, ela foi a gente não planejou, né? Aconteceu. E aí nós sempre tivemos em mente que até a minha ginecologista chamou a gente para conversar, que ela é parte da gente, ela não é o centro da nossa vida, ela é parte da nossa vida, né? Só que a gente sempre teve ela como centro da nossa vida. Então, assim, tudo sempre foi muito certinho. Idas ao pediatra, idas ao otorrino, idas ao Eu também filha hospital, única, né? E tudo isso é normal. E aí a gente tentou se organizar para isso. E aí, com a odontologia não foi diferente. Então, a gente teve a primeira experiência dela ainda bebê. Só que é que nem eu te falei no dia que eu cheguei. Eu sempre achei que vamos uma vez por ano e tudo certo, né? Essa era a minha concepção com relação à odontologia. E a gente foi levando assim desde acho que dos 6 primeiros meses dela de vida. Então, a cada um ano, a gente levava ela no dentista, isso, com o odontólogo. E aí, a gente fazia esse acompanhamento. Só que aí, Jéssica, quando a gente fala de autismo, a gente precisa pensar no todo. Para toda e qualquer situação que a criança ela vai vivenciar, né? Então, por exemplo, a gente frequentou consultórios foi bem tratado, vocês não tiveram trauma nessa primeira fase. Com consultórios com o básico e consultórios muito, como é que a gente chama? Bem pediátricos mesmo, lúdicos, né? Bem lúdicos, essa é a palavra. Bem lúdicos. Só que tu sabe que quando se trata de autismo, o muito às vezes irrita. Já não é. Ela chegou a essa fase. Chegamos nesse ponto. Então, assim, quando ela já tinha uma idade de 2 anos, a gente foi num consultório, foi bem legal, receberam a gente super bem e tal. Só que, assim, tinha muita luz, tinha muito colorido, tinha muito brinquedo. Só era pediátrico mesmo, sim, né? Pediátrico, bem lúdico mesmo, o normal. E que para ela não é recebido como normal. Ela já, né? tipo, na hora que aí ela chegou, aí ela já queria ir embora, começou a chorar. E a gente vai fazendo o manejo do jeito que dá, né? E aí a gente conseguiu consultar, ela deixou não, né? Fez uma limpeza chorando e tudo. Aí, o segundo ano, porque eu sou assim, Jéssica, não dá aqui, eu também não insisto. Vamos mudar para um outro. Aí mudamos para um outro consultório, a experiência também foi bem legal, mas ela sempre se incomodou muito com o lúdico, sabe? Muito bichinho, muito colorido. Então a gente chegava, ela tirava tudo assim. É mesmo, ela já sinalizava. Já sinalizava. E aí a gente aprende também com o tempo, né? Eu tenho que ficar atento a toda e qualquer atitude da Ana, os sinais que ela tá dando, porque na época ela não falava e chorava. Então sempre foi assim, de muito choro, né? De muito choro nesse sentido, porque já era um impacto, as questões sensoriais da Ana, elas são muito afloradas, sabe? Ela é muito sensível a tudo nessa questão sensorial. Então, tudo que impacta ela assim de imediato, visualmente, aí ela já dá para trás. Fora que ela já tinha um trauma de jaleco, eu te falei isso, né? Jaleco branco. Ela tem esse trauma ainda, porque na cabeça dela, todo jaleco branco, ela vai ser furada, entendeu? Por conta da vacina, que é natural as crianças acabarem. Isso, e a questão do tirar o sangue quando faz exame, né? Enfim. Então, ela tem muito disso. Então, para ela chegar num consultório para ser atendido, precisa ser muito natural, precisa ser muito tranquilo. Então, assim, a gente prepara ela quando a gente veio. Aí foi que eu fui procurar, né? Eu digo, bom, mas ela chegou a ficar, tipo, mais que um ano sem já, depois da última, eu acho que a gente ficou 1 ano e meio, quase 2 anos. Porque na última foi quando ela tirou tirou tudo, chorou muito e não queria. E não quis, não. A gente teve que segurar ela para sentar na cadeira. Como ela era menorzinha, era mais fácil. Né? Então, assim, querendo ou não, a gente traumatizou, né? A gente, que eu digo pai, né? Não, você tá aqui, você tem que fazer, então vamos fazer, né? A gente já tentou, já mudou de consultório, vamos fazer, vamos ter que fazer. De alguma forma ou de outra a gente vai ter que fazer. E aí sempre foi assim.
Então, por exemplo, agora. Aí foi que eu procurei, te encontrei na internet. Foi né? depois desse 1 ano e meio Foi que ela já depois desse 1 não ano e tinha meio. funcional. Que aí a gente precisava voltar, né? A gente cuida muito da saúde bucal dela, mas precisa voltar. Eu não sou especialista e o pai muito menos. E aí foi que eu te encontrei no Instagram, né? Que a gente, mãe. Foi no Instagram mesmo, Foi. procurando lá, Tipo, escrevendo. eu coloquei lá, tipo, odontopediatra. E aí foi aparecendo. E aí a gente vai para os vídeos, né? Eu entendo que muito daquilo que a gente vê é muito perfeito e nem sempre é assim. Eu digo, mas, bom, eu acredito que para ela fazer isso, ela deve levar mais ou menos mais de 1h30, 1 hora, 1h15, o que para a gente já é extraordinário, principalmente quem tem um filho autista. Porque existe toda essa adaptação, essa acomodação, esse ficar bem no local que ele está. Então, eu preciso de um tempo maior para ser atendido, né? Então, se o profissional ele não tem essa consciência, a gente já vai ter um problema. Tu já ficou um né? tempinho me acompanhando. Claro. Porque como é que você vai, tipo, e aí, como é que eu vou dar meu filho? Não, e assim, eu já fui muito por empolgação, entendeu? Ai, Um impulso, né? Nossa, encontrei esse aqui. Aí você começa a ver os vídeos, pô, ótimo, top, vamos lá. Então eu já fui muito assim, né? E assim não, aí depois a gente vai aprendendo, não, calma, vamos devagar. E aí eu comecei a observar que levava um tempo a mais, né? Eu digo, bom, para ela chegar nesse ponto e para ela atender, o que me chamou bastante atenção não foi só a questão da odontopediatria, mas principalmente porque tu lida com crianças com necessidades especiais. E aí a gente ainda não tinha ido num consultório especialista na área. Tu não sabia que existia essa parte da odonto? Eu não tinha esse conhecimento, não tinha. Para mim tudo era odontopediatra e tudo certo. E aí eu comecei a observar que a maioria dos teus atendimentos é de criança com necessidades especiais. Tinha então, alguém que, tipo, nos vídeos que tu chegou a ver, tinha alguém que tu conhecia ou não? Realmente não, foi no vago? Não. Nunca conheci ninguém que tu atendeste, nada. Já veio depois, nenhuma, como é que a gente chama? Nenhuma indicação, nada. Foi só analisando mesmo os teus vídeos no Instagram e tal. E como foi preparar para ela? Porque assim, era preparar ela, preparar vocês. Então, primeiro eu me preparei, né? Eu digo, bom, eu preciso confiar. É a primeira vez que eu vou, depois de mais de 1 ano, era quase 2 anos. E aí eu já pensei o quanto que para Ana seria difícil, né? Então aí a gente se prepara, senta com o pai dela, funciona assim em casa, a gente precisa levar a Ana no dentista e a gente vamos se preparar. E a gente começa a trabalhar em cima disso, primeiro na gente. Hoje a Ana tem uma supervisora em aba, que eu digo que foi o ser humano que mais fez a diferença na vida da Ana, sabe? Quando eu falo nelas, é que hoje é o que mais me emociona, assim, porque quando a gente fala de autismo, Jéssica, a gente precisa entender que nem todo mundo que tem cursos bons é preparado e qualificado para trabalhar com crianças autistas. Vem a humanização, sabe? né? É sobre esse ponto, sabe? Essa questão da humanização, assim, ela é o essencial para quem trabalha com crianças especiais, sabe? Se você não tiver esse ponto, você não vai além, não adianta. E é muito mais sofrido pra gente, porque é como se a gente não tivesse alternativa, sabe, Jéssica? Eu tenho que levar meu filho no dentista, eu sei que ele precisa fazer uma limpeza, eu sei que ele precisa fazer uma restauração. E se eu não tenho essa humanização, eu sofro, meu filho sofre muito mais, entende? Porque a gente trava. Não consegue passar uma segurança. Não vai, a gente trava e é como se a gente estivesse sendo forçado a fazer aquilo que ele não quer. É como se eu estivesse fazendo muito mal a ele, mesmo sabendo que é um mal necessário. Mas a gente, mãe... dolorido. A gente, mãe, eu digo que quando nasce uma mãe, ela já nasce culpada, né? Mãe se sente culpada em tudo. E aí tu vê uma situação dessa, a culpa ela dobra, né? Então, quando eu falo da supervisora da Ana, eu sempre me emociono justamente por isso, sabe? Foi um ser humano, assim, que mudou literalmente a nossa vida com essa questão da humanização. Então, quando eu disse para ela que a Ana precisava
ir ao dentista, aí foi esse o ponto, né? Procura alguém que atenda crianças com necessidades especiais de começo. E começa a assistir os vídeos, ver se vai levar um tempo. Por quê? Porque toda criança com necessidade especial atendida, ela vai levar um tempo maior. Então, se esse profissional realmente, né, tem essa questão da humanização, atende realmente como tem que ser feito, tu vai ver que nos vídeos vai levar mais um tempinho. Tu vai ver tudo bonitinho, porque ela está numa rede social divulgando o trabalho dela. Mas pensa que para ela chegar nesse ponto que ela está divulgando, ela teve um tempo muito maior para chegar nesse ponto, sabe? Não existe... O teu Instagram não tem só fotos paradas, sabe? Uma criança sentada, de boca aberta e tudo certo. Não tem. Né? A gente vê uns vídeos, né? A gente vê a coisa acontecer. E aí eu lembro que num vídeo que me chamou a atenção, eu acho que a criança estava deitada no chão aqui. Eu acho que era, tinha... A mãe sentou a mãe sentou de frente, a criança sentada no chão e tu sentada no chão com a criança assim deitada. Eu sei quem é. Aí eu, opa, já tá diferente. É um dos entende? pacientes que me deu presente em dezembro. Então, tipo assim, eu não preciso sentar nessa cadeira se a minha filha ela não vai precisar sentar nessa cadeira se ela não estiver confortável. Entendeu? Então, pra gente já é assim, sabe, já tira um peso assim da costa. Bem Ali grande, foi um marco, tipo, né? tá, agora vamos lá, né? Agora a gente consegue fazer. E aí foi isso que aconteceu. E aí a gente conversou com o pai dela e a gente começou a preparação com ela, falei com a supervisora dela, aí com a Adria, que é a assistente terapêutica, que foi quem você conheceu. E aí a gente começou a preparar ela, mostrar pra ela que ela vinha ao dentista. Aí compramos aquele joguinho simbólico e tudo, e a Adria começou a trabalhar com ela. E aí, quando você me disse que era aqui, eu comecei a passar aqui na frente. Ana, a gente vem com isso a doutora... Isso foi uns 2 meses ou até mais? Não. Foi acho que levou o quê? Uns 15 dias. Legal. A gente levou uns 15 dias aí. E aí, ou menos, 15 a 10 dias, E aí, eu passei aqui com ela umas 3 vezes na frente. Ana, a gente vai precisar entrar, a gente vai no dentista, e mostrando para ela o que tinha que ser feito, né? Então, quando a gente chegou aqui, ela não estranhou, não chorou, nem nada. E aí, foi que a gente trouxe ela, né? E aí veio todo mundo, não sei se tu lembra. Veio primeiro todo mundo. Mas no primeiro atendimento dela, entrou não foi a Adria, tua mãe? Não, já foi no segundo. É que tu teve uma reunião do negócio do E aí, plano, né? Foi. E aí, eu liguei porque pra a gente ti. ainda tem esse ponto, porque a avó também é super presente. A avó é um outro anjo maravilhoso. E ela tem um domínio até maior, né? A gente sabe que ela tem um domínio maior do que o pai e a mãe, que normalmente não acontece. E a gente sabe que a avó consegue fazer esse bom domínio também de comportamento, de auxílio com ela. É porque, assim, quando a gente fala de uma criança com necessidade especial, a gente precisa envolver todo mundo que tá ali, né? Tem a rede de apoio igual do recém-nascido. E eu posso dizer que a nossa rede de apoio, ela é bem... reforçada, né? E aí, mas claro que para ter essa consciência, a gente levou um tempo também. Como foi isso? Verdade, tua mãe, então, porque é a meta dela. Sim, foi isso que aconteceu. Por isso que agora eu falei na Paula, né? Porque a gente tinha muito essa dificuldade. A minha mãe achava que tinha que, como a gente educava, ela tinha que estragar. Ela tinha essa consciência, né? E aí, mãe, a Ana é autista, não pode ser desse jeito. Poxa, mas tudo é muito direcionado com ela, tudo é muito certinho, a menina não pode sair da curva e não sei o que e tal. E aí a gente foi explicando para ela e trazendo. Aí a Paula foi conversando com ela, a Adriana foi conversando com ela. Teve que ter também a preparação da avó. A gente foi conversando e aí eu disse para ela, justamente por ela ter mais hoje, direcionar, né, ela de uma forma melhor, aí foi que eu disse para ela, mãe, a senhora vai com a Adria, né? Aliás, a Adria, a gente encontrou a Adria aqui. E eu vou chegar depois. Só que aí, elas subiram realmente primeiro. E depois eu cheguei com o pai dela. Foi, isso eu lembro. E aí, até a princípio, ela chegou, ficou de boa. Ela ficou melhor até. Isso. No começo foram os primeiros... isso mesmo. E é engraçado, né? Porque normalmente, e eu não sei como foram as outras experiências, mas existem 2 linhas dentro da odontopediatria, que eu sempre falo que na UPN é quase impossível. Mas a odontopediatria, os pais às vezes podem entrar e não podem.
né? E eu, particularmente, como tu sabe, eu não atendo. O menino pode estar chorando, esperando, pode dar um tapa na minha cara. Mas eu não atendo sem o pai e sem a mãe dentro da minha sala. Eu lembro que foi isso que aconteceu, porque a gente ia chegar atrasado, eu não lembro o que foi que aconteceu. E aí elas chegaram. Tu tava aí do negócio do plano. Foi, aí você me manda mensagem, mas você não vem? Ah, é, porque você botou assim, assistente terapêutica tá indo. Foi isso mesmo, primeira consulta. Foi, não foi a segunda, não. E aí você falou, não, assistente terapêutica tá aí. Não botou nem a tua mãe, tu botou assistente terapêutica, vai subir com ela. Aí eu olhei assim, e fui eu mesma que respondi, minha secretária, né? Tipo, não vem a mãe. Aí eu falei, hã? Aí na hora eu liguei, eu falei, como assim? Porque senão eu juro, eu era capaz de mandar ir embora. Sim. Porque era responsabilidade, né? Aí foi quando falou, não, calma, a minha mãe tá subindo junto. Aí, beleza, eu falei, criança. Mas eu tô chegando. Eu tô chegando com o pai e a gente vai conseguir te acompanhar. Mas eu só tive uma reunião aqui que vai demorar um pouquinho. Aí eu falei, então tá bom. E aí a gente, como ela veio com a avó, e a gente conseguiu evoluir e, claro, né, teve o trabalho, acho que assistente terapêutica foi, assim, um grande diferencial. Para mim foi muito bom, porque eu já queria fazer aquela didática, eu amo aquela didática das PECs, só que é muito complicado trazer equipe terapêutica, não são todos que estão abertos, solícitos, né, e eu sempre falo, meu consultório, tu sabe, eu abro a porta do meu consultório para todo mundo. Sim. Eu não tenho pudor em relação a isso, porque eu quero que as pessoas tenham essa consciência. E foi muito legal porque foi preparado, né, as PECs, o reforço, mas depois, num outro atendimento, teve a minha própria PEC. Cadro me mostrou que eu fiquei apaixonada. E a assistente terapêutica foi uma peça fundamental e a avó também. Porque foi muito legal eu ver aquele atendimento com a avó, e para mim foi a primeira vez que eu vi uma avó se colocar numa situação muito única, assim, de tipo, ela precisa fazer, e a gente, acho que ali foi uma das consultas, demorou umas 2h30. Sim, foi bem... Quando vocês entraram, que ela desregulou. E aí a gente vê aonde é a criança e onde é o autismo. Isso, né? Que é uma criança, viu? O pai e a mãe. Então ela quis dar uma... E eu sei que com o pai ela dá uma cedida ali, mas o pai também... A gente ainda precisou controlar um pouquinho, porque eu precisava ser um pouquinho mais incisiva. Mas o pai foi... Eu achei que o pai ia dar um tapa em mim. Vai bater em mim. Minha secretária te olhava. Porque assim, eu vi que pra ele era... O que ele fez ali, ele... Pra ele é mais difícil. Ele respirou, mas ela só queria ficar com ele. Eu falei, tu vai ter que me ajudar agora, porque eu não vou machucar. Depois eu vou regular ela. Só me ajuda aí, deixa eu regular ela aqui pra eu regular. E eu achei que ele, naquele dia ali, eu falei, não, ele não tá ainda. Não era nem a avó, já tava com o bebê. Não, e aí foi bem legal, porque... Eu lembro que eu te perguntei, né? Eu posso levar a assistente terapêutica dela? E a intenção não era nem trazer a avó, era eu que ia trazer, né? Éramos nós dois que íamos trazer mais assistente terapêutica por conduzir melhor, né? E aí, Aí tu disse, não, pode, tudo bem, não tem problema e tal. E aí, quando deu o horário, eu falei, Carlos, a mamãe vai ter que ir, é muita gente dentro desse consultório. Aí ele riu, né? Aí ele falou assim, então vamos fazer assim, a gente não avisa... E aí tu vai dizer, depois tu diz pra ela, quando já estiver mais próximo do horário, que ela precisou ir com a avó, mas que a gente vai chegar depois, porque a gente já ficou preocupado com isso, né? Mas ela vai dizer, o consultório não é tão grande, né? E a gente imaginou assim, mesmo com hora marcada, nas outras experiências que a gente teve, sempre tinham mais crianças, entende? Mesmo com hora marcada, a gente sempre encontrava crianças. Normal. E aí eu imaginei isso, sabe? Eu digo, meu Deus, o consultório não deve ser grande. Eu digo, e se ela disser, olha, não dá, porque o nosso espaço é pequeno e não dá para ficar na recepção. E aí foi que ele disse para mim, então a gente não vai falar, e a gente vai falar mais próximo, que aí não vai ter como ela dizer, não dá. Você queria me encurralar, né? Aí eu peguei, só que aí, não, foi realmente num horário marcado, né, a Ana... só tava a Ana no consultório. Porque o dela foi logo depois do almoço, então tava mais tranquilo. E aí a gente usou o espaço todo, né? Ela explorou o espaço inteiro, assim. E qual foi a sensação, assim, tipo... Porque a gente realmente, no primeiro atendimento dela, eu ainda precisei ser incisiva, na hora que o pai precisou me ajudar na contenção, né? E a gente não fez na cadeira, porque ela não tava aceitando. Naquela hora ali, você conseguiu, tipo, sentir alguma coisa? Putz, de novo vai ser dessa forma com a minha filha? Na realidade, quando
quando não deu pra gente vir, a gente já ficou preocupado, né? De chegar aqui. Porque, assim, a Ana, ela também, como todo autista, ela tem alguém de referência, né? Criança Então, também, né? a pessoa de referência dela sou eu. Então, às vezes, assim, aí quando eu digo pra ela, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Então, eu imaginei assim. Eu fiquei preocupada porque eu fiquei com medo dela não querer entrar, entendeu? Dela chorar para entrar, de ser a confusão de sempre. E aí imaginei que tivessem outros pacientes aqui, né? E aí já imaginei o barulho, a gente já sofre por É porque ela antecipação. tem sensibilidade sonora também. Acho que tem isso. Justamente pelas outras experiências, né? E de tudo, de outros consultórios de pediatria, de tudo, né? Que a gente leva. E aí eu já me surpreendi quando eu entrei, porque ela não me deu confiança, né? Eu entrei e aí ela nem ligou para mim, nem correu, nem nada. E aí a Adria que disse, Ana, mamãe. Aí ela só olhou para mim e estava muito, muito à vontade, já tinha né? avaliado, já tinha conseguido. Então, assim, nossa, pra gente, assim, já é um alívio, né? Ele olhou pra minha cara, assim, tipo, Conseguimos. nossa, tá tudo bem, né? E todo o tempo eu pedindo para elas mandarem, a minha mãe e a Adria mandar foto. Manda foto, como é que ela tá, e não sei o quê, e manda vídeo. E aí a gente ficava surpreso, né? A gente vindo no caminho, no carro. E ele, bom, tá tudo bem, então vai tá tudo bem, né? E a gente vai chegar e vai tá tudo bem. E a gente chegou nessa expectativa de que tá tudo bem. Então, pra gente foi uma experiência única, né, Jéssica? Porque, como eu tô te falando, o trabalho humanizado, ele é difícil. Ele é muito difícil. E quando a gente encontra, a gente... Como é que eu posso dizer? É um acolhimento fora do normal, entende? É uma coisa que eu acho que a gente espera tanto, mas que a gente não tem. E quando a gente tem, surpreende, né? Surpreende muito, assim, porque é tudo que a gente quer. A gente... Como é que eu posso te dizer? A gente já sofre muito, sabe? Em todos os sentidos. A gente sofre quando a gente começa a perceber e não quer aceitar. A gente sofre quando a gente recebe o diagnóstico. A gente sofre quando a gente não tem um tratamento adequado. Então, é o tempo todo. A gente luta o tempo todo. É uma batalha que parece que não tem fim. Aí tu chega num consultório que as pessoas, que as pessoas te recebem super bem, assim, desde a tua secretária. Nossa, muito agradável ela, sabe? Assim, conversando com a gente, tipo, preparando, muito disponível, muito... E a minha filha é simplesmente livre, sabe? Simplesmente, literalmente adequada, sabe? Que é essa palavra que a gente usa. Então, é quando a gente vê que o trabalho humanizado, ele faz toda a diferença numa criança de necessidades especiais, né? E a gente, no primeiro atendimento, a gente não fez procedimento, né? Não, a gente só condicionou ela. E pra depois verificar, né? que a gente foi pro... Aí já foi outra consulta pra gente poder fazer o procedimento, isso, né? Pra ela poder... Nessa segunda, eu acho que ela foi ainda... Com certeza, na segunda ela foi melhor ainda pra gente, né? Porque ela já entrou... Isso! Já entrou de uma forma, tipo, a independente, né? Tipo, já sei onde eu tô e não faz, me toca, né? Tem os jeitinhos dela. Né? Então, muito isso, assim. E foi muito... tu te permitir ser conduzida por um outro profissional que trabalha com ela todos os dias, assim, foi formidável. Isso é muito difícil a gente encontrar, né? Porque a gente encontra muito ainda profissionais, mesmo que atendam autismo. Mãe, a senhora precisa conter. Mãe, a senhora vai deixar ele ficar correndo? Eu preciso consultar. A gente ainda encontra. Isso que eu tô te falando. Encontra. Parece mentira, mas a gente encontra. Pra mim é meio dolorido. Meio não. Nossa. É totalmente dolorido, porque eu escuto isso todo depoimento. E eu toda vez eu choro. Quando eu falei, gente, como é que a gente assim... Sim, tem. E é muito pesado pra gente, sabe? Porque tu já vem de uma atenção muito grande, né? Então, tu chega, tudo que tu quer ouvir é calma, a gente vai conseguir consultar, a gente vai conseguir fazer o exame, tá tudo bem. Mesmo que a gente leve um tempo maior, mas vai ficar tudo bem. A gente espera muito isso, né? Como foi ver, tipo, ela deixando da última vez, a gente já conseguiu... Da última vez foi só, né? Você tá recente. Mostra aí a evolução da primeira.
Vou mandar. segunda, né? E foi assim, e é muito engraçado que isso reflete. A segunda não teve nem tanto. preparação, né? Que a gente não teve nem tempo, É. porque eu marquei errado. Na primeira, a Adria veio, condicionou, né? Fez todo. E tu super aberta, super disposta, vamos fazer. É desse jeito, vamos fazer. E deixou a Adri conduzindo e. Foi perfeito. Cara, foi muito. Foi demais. A gente não precisou segurar a Ana, a gente não precisou forçar a Ana E a abrir gente boca, tinha um ponto nada. muito positivo também, porque ela já gostava de escovar em casa e a gente não tinha também. Isso é outro ponto que é importante, porque com todas as dificuldades, sempre levou ela a um dentista. Então, eu sempre trabalho muito a prevenção. No caso dela, a gente conseguiu dar essa continuidade, né? Não tinha um tratamento invasivo de fazer uma cirurgia, de ter uma necessidade de fazer um tratamento de canal. Então, foi realmente o controle de prevenção para ela sempre foi um ponto muito positivo que a gente tem, né? Então, a gente conseguiu conduzir, mas acho também que se tivesse uma emergência, a gente teria conseguido conduzir, talvez, de uma forma bem melhor, porque a gente tem a Adria. Sim, a Adria é o nosso grande elo, porque eu amo a Adria. A Adria é maravilhosa. Né? E aí foi bem legal, porque mesmo ela chorando, ela abriu a boca e fez. Entendeu? Mesmo. Eu vi tudo o pai todo arregalado ali. Tudo bem, a Jéssica teve que rebolar, teve que subir, teve que descer, teve que cantar, né? Faz parte. Vai pro chão Mas e foi volta. bem legal, assim, porque mesmo ela chorando, ela abriu a boca, né? Foi. Mesmo chorando e sem desespero, sem querer sair correndo, sem... Deixou fazer. E foi pra casa regulada. Normal, isso. Nunca super teve regulada. Não, nada. Uma situação de entrar e sair Tanto que regulada. no dia que nós voltamos aqui, eu mostrei só, a gente vai na tia Jéssica. Aí ela olhou pra mim, falei, dentista. Aí eu fui pegar a escova de dente, aí ela continuou me olhando, né? Aí ela foi lá no espelho, abriu a boca. Eu falei, a gente vai na tia Jéssica, isso mesmo, dentista. E aí foi que a gente não conseguiu trazer a Adria, né? E ela veio de boa, sem choro, né? Ela levou um tempinho para regular, e aí a Jéssica, com toda a paciência, esperou a Ana se regular dentro do consultório. Porque a Ana, quando desregula, corre, né? Corre de um lado, corre pro outro. E bem pequenininha que ela é. E mexe, assim, sem parar, até ela leva um tempinho. Então, por isso que eu te digo, esse tempo dentro do consultório, como é um consultório humanizado, ele é essencial, assim. E aqui ela não tem, tipo, também bichinhos. Ela não isso, tem né? essa questão do visual. Ela não é poluído tão... pra ela. Isso, e o sonoro eu consigo maquiar porque eu coloco ela pra dançar, né? Junto, então a gente consegue trabalhar esse sonoro dela, né? E aí, nossa, depois ela sentou, depois ela quis sentar na cadeira da Jéssica, a Jéssica deixou ela sentar na cadeira dela. E a Ana tem trauma dessa cadeira, né? Porque ela foi segurada por várias vezes nessa cadeira. E aí, no final, depois de ter terminado todo o procedimento, a gente conversando aqui, aí a Ana vem e senta na cadeira. Bem bonito. Nossa, não! Eu disse pro pai dela, tu não tem noção do que a Ana fez. Porque pra ela, essa cadeira é muito difícil. Muito difícil. A cadeira de dentista para analise é muito difícil. Sempre foi muito difícil. E aí, ela aqui, a dona Patrícia, com todo cuidado com ela, e a Ana veio, sentou e... Eu não acredito não, que o próximo retorno da Ana, a Ana vai fazer na cadeira, não acredito. Agora... Então a gente está na expectativa disso, né? Vamos, um passo de cada vez. Também não precisa ter tanto dia, muita porque coisa, o primeiro, ela chorou, fez o procedimento, mas ainda com choro. O segundo, ela já não chorou, já abriu a boca, entendeu? E estava super à vontade, né? É bom e aí, funcionar. no final de tudo, ainda sentou na cadeira. Então, a expectativa é que na próxima, ela sente na cadeira. Ai, mas que bom, eu fico feliz de contar essa experiência pra gente. Agora a gente já tem outras missões, né? Que a gente já sabe em relação à parte da especialidade, de outras demandas do próprio plano. Mas assim, eu fico feliz. Obrigada por ter aceitado, né? Compartilhar a tua experiência com a gente. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer a oportunidade de cuidar do amor da sua vida, como a gente manda nas mensagens, né? De cuidar dela, de ter... esse respeito também de vocês, a indicação, porque também tu faz foto, tu manda pra todo mundo e tu fala quando eu te convidei que não, eu vou, eu só tenho que tentar ajustar minha vida, mas eu faço questão de mostrar isso, porque a gente tem que entender que na verdade as pessoas com necessidade específica, cada um tem
o seu atendimento. Sim. Cada um é único e é realmente isso que é a minha missão mesmo, de mostrar que o dentista ele não é inimigo, ele é um amigo, tanto para a família quanto para ela. E no caso dela, a gente conseguiu conduzir isso, está conseguindo, né? Sim. Evoluir, porque é para a vida inteira. É como eu brinco, eles envelhecem, eu envelheço junto com eles. Porque não tem um prazo de validade para a nossa princesa. Então, eu queria muito agradecer. Obrigada. Ai, Jéssica, eu que te agradeço. E, assim, é como eu te falei, a nossa vida de pais autistas não é uma vida fácil. Então, eu te agradeço porque é difícil a gente encontrar, primeiro, seres humanos que estejam abertos a estar com a gente na missão de ter uma qualidade, que eles tenham uma qualidade de vida, né? E segundo, de ter profissional que não para, né? Eu vejo assim que tu tá sempre buscando o melhor para os teus pacientes, né? Mesmo que os custos sejam muito elevados, é muito bom ver, sabe? Você tá ali, tá fazendo um curso, tá procurando melhora, porque tu tem paciente que não consegue, digamos, tomar uma anestesia, não, eu vou precisar sedar, e tu tá ali aprendendo, buscando o melhor. Então, isso é um afago, assim, sabe, no nosso coração, porque eu sei que eu posso confiar, eu sei onde eu tô deixando a minha filha, sabe? Quem tá cuidando da saúde bucal dela, sem medo. Porque eu sei que é alguém que é apaixonado pelo que faz, né? E entende as necessidades que a minha filha tem, sabe? Eu é que te agradeço por ser essa profissional. E principalmente por ter aberto as portas do teu consultório para receber a gente. Eu amei, muito eu obrigada. amo ter vocês aqui. Obrigada, eu amei mesmo. Eu amo a princesa aqui, porque é bom que ela é a que mais faz dançar aqui no consultório. Eu quebro todos os padrões com ela. Não, literalmente, a Annalise é assim. Então, se você gostou do nosso depoimento, conseguiu sentir a emoção, chorando ou não, porque eu sou a pessoa mais chorando em todos os depoimentos, deixe seu comentário aqui, curta, compartilhe, para que as pessoas tenham essa consciência que existem profissionais que estão ali para cuidar das pessoas com necessidades específicas, com autismo também. E compartilhe a nossa página na Odonto Especiais.